de suma importância para a gente classificar e, e fazer a nossa opção de tratamento. Tá? Então, o conhecimento da vascularização renal, ele vai ser fundamental para a gente na nossa tomada de decisão quanto ao tratamento desse paciente. O rim apresenta uma vascularização setorizada, ou seja, o vaso que irriga determinado setor, ele não tem comunicação com outro setor, então é a vascularização setorizada e terminal, e tem algumas particularidades. Na maioria das vezes, a vascularização renal ela tem as artérias partindo da aorta, na altura do hilo renal, elas se bifurcam, numa artéria anterior e uma posterior, e depois elas vão se ramificar, indo para cada setor do rim. A veia segue o mesmo trajeto, mas no sentido inverso. Mas nós temos, isso o que acontece em mais ou menos 60%, 70% dos indivíduos. Mas em alguns casos a gente tem alterações anatômicas que são artérias se bifurcando bem antes do hilo renal, ou até mesmo artérias que são independentes. Vem uma artéria para o polo superior, por exemplo, e uma outra artéria que vai irrigar o polo médio, o polo inferior. Então, esse estudo, sempre que possível, antes da tomada da decisão terapêutica, ele é muito importante. Tá? A gente tem mecanismos de trauma que são divididos em duas partes. O trauma contuso, como eu já falei lá atrás, e o trauma penetrante. O trauma contuso, ele é o mecanismo mais comum que causa lesão no rim. Ele está presente, essa modalidade, ela acomete mais ou menos 80 a 95% de todas, representa 80 a 95% de todas as lesões renais, e elas são classificadas em graus variados. A causa mais comum das lesões no trauma renal contuso são os acidentes de trânsito. Os dados estatísticos, tanto os nacionais quanto os internacionais, revelam que cerca de 55 a 60% das lesões renais são em decorrência de acidente automobilístico. A motocicleta ela corresponde a mais de 35% dessas lesões. Esses dados são da Escola Paulista de Medicina, publicados pelo Hospital João 23 e pela Santa Casa de Curitiba. Como eu já tinha falado antes, o principal acometimento nas lesões contusas é o parênquima renal, seguido do parênquima renal associado ao sistema coletor, e só em cerca de 1,5% a 5% dos casos a gente observa lesão vascular com repercussão hemodinâmica. Quando a gente identifica uma lesão renal, em decorrência daquela anatomia protetora de estar atrás da caixa torácica, ter do lado direito o fígado, que absorve grande parte da energia do trauma, quando a gente encontra trauma renal, isso é um indicativo de um trauma com alta energia, e geralmente existem lesões associadas, que podem ser fraturas de costela, fraturas de vértebra de processo transverso, um pneumotórax associado, lesões do baço, lesões do fígado, lesões do intestino. Então, sempre ficar atento quando se observar uma lesão renal, fazer a busca ativa de outras lesões. Os mecanismos de trauma mais comuns que a gente observa são a desaceleração súbita, mesmo que não haja um trauma direto, como a gente vê nessa figura de cima, lesão pelo cinto de segurança. Uma compressão abdominal, a gente observa nos pacientes soterrados, queda de árvore, e nas lesões por trauma direto lombar. Pode ser por uma agressão, prática de um esporte, uma colisão. Essas lesões, esses mecanismos de trauma, eles podem ser isolados ou associados, o que pode agravar, pode ser mais um fator que agrave a lesão.
Dos mecanismos, a outra forma de trauma que a gente tem são os traumas penetrantes. Na população onde a incidência de violência é pequena, como eu já havia dito, esses traumas eles estão mais ligados à queda de objetos, penetração de objetos por acidentes domésticos ou acidentes durante o trabalho. Mas já nas áreas onde a violência urbana impera, como é a nossa realidade aí no Hospital de São Gonçalo, aí no Centro de Trauma, as lesões por penetrantes elas podem corresponder até 20% das lesões renais. A lesão por arma de fogo, em particular, elas são geralmente lesões graves, em decorrência da grande energia cinética que o projétil dispersa, e normalmente elas vêm associadas a lesões de outros órgãos. Então, são lesões que potencialmente vão evoluir para o tratamento operatório. Cerca de 65% desses pacientes, a 70% desses pacientes, eles vão para a sala cirúrgica, e a incidência de nefrectomias ela varia entre 25% a 65%. Aqui lá no trabalho, os dois trabalhos que eu vi do Hospital João 23, eles variam, foram os que tiveram menos incidência de nefrectomia. O da Escola Paulista teve uma incidência maior, e o da Santa Casa de Curitiba foi o que chegou a essa incidência de 65% de nefrectomias quando indicado o tratamento cirúrgico. As causas mais comuns das lesões penetrantes, como já está identificado aí, a perfuração por arma branca, a perfuração por projétil de arma de fogo e as quedas sobre alguns objetos. O diagnóstico do trauma renal evoluiu muito com o manejo, com o aprendizado e com o manejo do trauma abdominal em geral. O atendimento pré-hospitalar ele proporcionou um atendimento mais rápido, e a melhoria desse atendimento pré-hospitalar, né? Um atendimento mais rápido, e as vítimas passam a chegar com muito mais frequência e com lesões muito mais graves do que chegavam antes. Às vezes essas vítimas morriam no local. A evolução dos exames de imagem, com a melhoria da técnica radiológica para tomografia, a melhoria do equipamento. Antigamente os equipamentos eram de 2 canais, hoje a gente já tem equipamentos de 256 canais, então isso é um fator que modificou muito o estadiamento e o prognóstico desses pacientes. O advento das técnicas minimamente invasivas, como as técnicas endovasculares de embolização, stent, trombolectomias, e as técnicas endourológicas, principalmente com o advento do catéter duplo J, que hoje a gente consegue tratar a grande maioria das lesões do sistema coletor por técnicas minimamente invasivas. É importante dizer que o trauma renal, quando isolado, ele apresenta pouquíssima sintomatologia específica para aquele trauma. Às vezes a gente vai suspeitar, no atendimento inicial, de um hematoma no dorso, mas que não é um quadro patognomônico, uma hematura importante, mas que também não indica lesão específica do rim. Pela localização anatômica do rim reto-peritoneal, a gente não espera que essas lesões renais cursem com irritação peritoneal. Quando essa irritação peritoneal estiver presente, a gente tem que suspeitar de lesão associada, de lesão de víscera oco maciça intraabdominal. E, como eu já tinha falado, a presença das lesões renais ela aumenta a probabilidade de ter lesão de outros órgãos. Na maioria das vezes, quando a gente está fazendo atendimento inicial, as lesões renais elas só vão ser diagnosticadas no momento da realização do exame complementar, principalmente a tomografia. No atendimento inicial, houve uma melhoria significativa, pelo menos para a suspeição diagnóstica desses pacientes, com
o advento do ATLS, que o paciente ele é melhor compensado no início do atendimento e propicia, com essa estabilidade hemodinâmica, a realização de exames complementares para a formulação do nosso diagnóstico final. Alguns fatores eles são dificultadores para o diagnóstico de qualquer lesão, em especial, como a gente está falando aqui do trauma renal. TCE, com alteração do nível de consciência, as lesões raquimedulares, os traumatismos raquimedulares altos, com alteração da sensibilidade a partir do abdômen, a presença de insuficiência respiratória, quer seja ela por rebaixamento de nível de consciência ou por alteração pulmonar ou obstrução da via aérea, agitação, eles dificultam a nossa suspeita diagnóstica para o trauma renal. Uma anamnese detalhada é fundamental, tá? E a determinação da cinemática do trauma, isso vai dar indícios para a gente sobre lesão renal ou lesão de outros órgãos. E no caso do trauma renal, a história urológica prévia desse paciente ela é muito importante. Algumas alterações elas vão ser fatores de pior prognóstico para um trauma renal. Pacientes com estenose de junção pielo-ureteral, como é o caso dessa imagem tomográfica aqui, eles têm uma maior chance de ruptura renal e, tardiamente, pelo fato do ureter estar obstruído, uma maior chance, caso tenha extravasamento de contraste, extravasamento de urina e formação de fístula urinária. Outras observações: rim ferradura, a área renal ela é maior e o rim geralmente está mais propício ao cisalhamento medial nos traumas por compressão ou no trauma frontal direto. As ectopias renais elas são importantes. Às vezes o paciente já sabe que tem um rim ectópico e esse rim ectópico ele é mais suscetível ao trauma contuso, principalmente nas desacelerações, porque o fator protetivo da gerota e da posição anatômica ele não existe. As malformações e, principalmente, o transplante renal, porque o transplante renal, o rim é implantado na pelve, como é o caso dessa figura aqui, e, às vezes, os próprios cintos de segurança é um fator importante para a lesão desse órgão. Os exames de imagem, eles revolucionaram o diagnóstico o diagnóstico e estadiamento do trauma renal, e a tomografia computadorizada foi o maior responsável por isso. A tomografia, com associação do contraste iodado venoso, ele hoje é considerado padrão ouro para a investigação das lesões renais, das lesões urológicas como um todo, e ele se tornou um instrumento importante para a confecção da classificação do trauma renal, que foi feita pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma. Essa classificação, hoje, ela foi idealizada no final da década de 80, e ela é a classificação que é mais utilizada mundialmente, é mais aceita mundialmente para o estadiamento dessas lesões. A tomografia ela precisa de alguns cuidados para a sua realização. Ela só pode ser realizada quando o paciente tem estabilidade hemodinâmica, para que seja submetido ao procedimento. Quando o paciente ele não está entubado, ele necessita cooperar com o exame. Então, o paciente que está muito agitado, ele vai ser necessário o auxílio de medicações para esse doente. Então, é importante a cooperação. Tem que se fazer a investigação de alergia ao contraste iodado, já que o padrão da tomografia é com associação ao contraste iodado. O exame para estadiamento ele precisa ser feito em 3 fases. Na verdade, a gente faz o primeiro spot, que é a fase sem contraste, mas ela necessita
para o estadiamento da Associação Americana da Cirurgia do Trauma, a fase arterial, a fase venosa e a fase tardia, que pode ser feita entre 7 e 15 minutos após o exame, dependendo do índice de excreção. Quando há suspeita de lesão associada a outros órgãos, alguns estudos adicionais com contraste podem ser aplicados, o contraste por via oral, retal e o por via uretral para avaliação de lesão vesical e lesão da uretra, principalmente nas fraturas pélvicas, mas que eu não vou me ater a esse dado aqui agora. Então, baseado na tomografia, a gente tem a classificação, que é mais aceita pelo meio do trauma e também pela Sociedade de Urologia, que é a classificação realizada pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma. Essa classificação ela se deu em 1989, a sua primeira edição, e agora, em 2018, ela sofreu uma revisão, já que, nesse tempo todo, houve mudanças e progressões e alterações dos métodos diagnósticos, o melhor entendimento das lesões. Essa classificação ela descreve as lesões renais da forma mais leve, mais branda, até a forma mais grave, que são as lesões dos vasos renais, do sistema coletor e o envolvimento e a profundidade dessas lesões. Então, são essas três características que elas se baseiam. Profundidade do dano no parênquima renal, se há ou não envolvimento do sistema coletor e dos vasos renais. Essa classificação ela foi baseada em 3 aspectos: a imagem tomográfica, os achados cirúrgicos e o estudo anatomopatológico. Nós podemos classificar as lesões por qualquer uma dessas 3 opções: a imagem tomográfica, o achado cirúrgico ou o estudo anatomopatológico. A classificação ela deve ser definida pelo maior grau encontrado em um desses 3 aspectos. Tá? Aqui eu coloquei a classificação revisada e traduzida para a gente. Essa é a classificação da Sociedade Americana de Cirurgia do Trauma. A única coisa que eu suprimi aqui foram os critérios anatomopatológicos, que eles diferem apenas dos critérios operatórios, porque no anatomopatológico ele não tem as alterações dinâmicas que a gente observa nos critérios operatórios, como sangramento, perda, extravasamento urinário. Isso a gente, obviamente, não vai ver no anatomopatológico. Então, a única coisa que difere é isso. Então, eu suprimi só para que a gente, já é poluída a imagem, só para que a gente consiga ver com mais clareza. Então, aqui a gente tem as lesões classificadas de 1 a 5, o grau de 1 a 5, sendo o primeiro grau um hematoma subcapsular. Eu vou passar isso à frente para a gente poder ver melhor. E no grau 5, que são as lesões mais severas, desde o hematoma subcapsular, e no grau 5, pode estar associada à avulsão do hilo renal, uma laceração da pelve completa, ou a destruição, a fratura completa do rim com perda da anatomia. Você não consegue identificar a anatomia. E aqui é mais ou menos a mesma coisa nos critérios operatórios que a gente observa aqui nos critérios de imagem. Isso aqui é o complemento daquela escala. Isso aqui é a observação que fica no rodapé da escala, que eles consideram como lesão vascular, os pseudoaneurismas e as fístulas, e descrevem como elas aparecem, como essas imagens aparecem na tomografia. Eles definem o que é o sangramento ativo de uma lesão vascular e também definem como aparece na tomografia, que é um contraste vascular focal difuso, que aumenta de tamanho, e a trombose, que é a hipoperfusão ou infarto do órgão. Desse slide aqui, o mais importante ressaltar é que essa classificação, como eu disse no início, ela tem que ser baseada na avaliação mais alta, que foi feita ou na imagem, ou na operação, no ato operatório, ou na anatomia patológica.
O que você encontrar de mais severo, você classifica aquela imagem. Existe no rim, você pode ter no rim mais de um grau de lesão para aquele mesmo rim. Então, você pode ter no polo superior uma lesão grau 1 e no polo inferior uma lesão grau 2, por exemplo. E aí, o que se recomenda é, se você tem mais de um grau de lesão, você vai optar pelo grau maior e acrescer mais um grau, mais um ponto, para lesões de grau até 3. Ou seja, se você tem uma lesão grau 1 e outra grau 2 no mesmo rim, você vai optar pela grau 2 e acrescer mais um. Ela vai ficar grau 3. Se você tiver uma lesão grau 2 em um rim, uma lesão no outro polo, grau 3, esse rim vai ser classificado como uma lesão grau 4. Então, aqui é um desenho uma figura esquemática do que eles representam. O primeiro grau, a gente tem uma lesão renal, que é um hematoma subcapsular. A gente observa, essa estrutura é a gerota. A gente não tem lesão em profundidade. Então, o hematoma é como se a gente visse, ao invés de ver aquele rim com vermelho vivo, a gente vê uma área com vermelho violáceo, mas não tem sangramento, a cápsula está íntegra. Isso é uma lesão grau 1. Na lesão grau 2, a gente já tem um hematoma que extrapolou a cápsula renal, ele rompeu a cápsula renal, mas ele está contido pela gerota. E essa lesão aqui, ela é menor do que 1 centímetro. Ela não tem acometimento, esse grau, o grau 2, não tem acometimento do sistema excretor e nem lesão vascular importante. Já no grau 3, a gente tem um hematoma mais extenso, mas ainda contido pela gerota. A gente tem uma lesão parenquimatosa com mais de 1 centímetro de profundidade. E nessa lesão, eles ainda, nesse grau de lesão, eles ainda permitem a classificação se houver algum blush, algum extravasamento sanguíneo aqui durante a fase arterial, mas que os vasos secundários, aqueles vasos segmentares, eles estão íntegros. Isso aqui é só sangramento do parênquima. Então, isso é o grau 3. Na lesão grau 4, já é uma lesão classificada como severa ou como maior. A gente tem um hematoma subcapsular, um hematoma da gerota importante. Pode haver lesão do sistema coletor, com extravasamento de urina. Pode haver lesão vascular, mas dos vasos segmentares, não dos vasos principais. Um hematoma hilar, mas que seja por contiguidade da lesão do parênquima. Pode ter lesão da pelve renal com extravasamento. Essa lesão ela pode ser parcial ou completa da junção ureteropiérica. E a única alteração vascular dos vasos principais que é classificada nesse grau é a trombose da artéria renal. Trombo da artéria renal com diminuição da perfusão tecidual. Então, essa é a classificação do grau 4. E aqui, já no grau 5, é a fratura completa do rim, com perda da identificação da unidade renal. A gente não consegue identificar, através do exame tomográfico, do exame de imagem, uma linha que a gente possa ter ideia de que o rim está bem. Tem lesão do complexo do sistema excretor e pode ter lesão parcial ou completa dos vasos renais principais, das artérias principais. O próximo slide aqui eu coloquei um desenho que é mais fiel para a gente, uma imagem que é mais fiel para a gente, que é a tomografia. Então, na lesão grau 1, a gente observa o hematoma subcapsular. O rim está íntegro, ele só está rechaçado por aquele hematoma e a gente não vê sinal de extravasamento de sangue aqui em torno do rim. Já na lesão grau 2, a gente tem o hematoma contido na gerota, tá? Tem uma pequena reentrância aqui no parênquima renal. Isso é a laceração de pequena monta. E a gente não observa nenhum tipo de extravasamento de contraste, nem extravasamento vascular. Já na lesão grau 3, a gente tem também o hematoma contido pela gerota, uma lesão numa profundidade maior, uma lesão que
chega quase a acometer a pelve renal, porém não tem extravasamento de contraste. Lembrando que não há ruptura do sistema coletor até a lesão grau 3. Na lesão grau 4 e 5, a gente já tem um comprometimento mais importante. Aqui nessa imagem tomográfica, a descrição dela, essa é uma imagem que eu peguei do artigo lá do Hospital João 23, a descrição da imagem é que existia um trombo vascular em uma das artérias segmentares. Então, a gente tem uma área de hipoperfusão aqui no parênquima renal, mas o mais importante é um extravasamento de contraste pela pelve renal, provavelmente por uma ruptura parcial ou uma laceração da pelve renal. E aqui, que é o grau 5, a gente vê pedaços de rim vascularizados e o restante do rim a gente não consegue encontrar. Um hematoma volumoso, tá? E áreas sem perfusão nenhuma renal. Isso aqui é o rim com uma fratura completa e provavelmente com lesão vascular. Aqui só a imagem, eu não consegui a descrição da imagem. Na nossa realidade lá, a gente tem disponível também um outro método de imagem, que é a ultrassonografia à beira do leito, que é o FAST. Ele é um exame que ele é bastante eficaz naquela suspeição inicial do paciente ali à beira do leito. Ele tem a grande vantagem de ser um exame rápido, de poder ser feito mesmo nos pacientes instáveis, então ele não depende da estabilidade do doente para ser realizado. A gente consegue visualizar para a maioria dos pacientes, às vezes o paciente obeso é mais difícil, o paciente que está com intenso meteorismo às vezes pode ser mais difícil, mas a gente consegue visualizar bem o parênquima renal. E ele também tem valor no segmento desses pacientes, principalmente naqueles pacientes que a gente fez a opção pelo tratamento não operatório ou que precisou fazer um procedimento minimamente invasivo e que precisa acompanhar se esse paciente não está fazendo uma coleção, se ele não está fazendo um abscesso perinefrético. Então, a ultrassonografia, por não ser um exame nocivo, não ter radiação, ele pode ser realizado com mais frequência e se o cirurgião for bem treinado, ele tem um valor significativo importante para esses pacientes. As desvantagens é que um exame que é operador dependente, nem todos detêm a técnica ou conseguem fazer um exame adequado, ou não se sentem seguros para poder fechar o diagnóstico através do FAST. E ele tem uma limitação que ele não consegue identificar ou com boa sensibilidade as lesões do sistema coletor e nem as lesões vasculares. Existe uma opção que é a ultrassonografia abdominal com contraste venoso, mas isso não está disponível em todo serviço e esse exame ele depende mais de uma qualificação do operador do que somente o FAST. Então, esse exame ele não é uma realidade, pelo menos no nosso meio, mas ele é uma opção nos meios que eles estão disponíveis. A arteriografia, né, também ela serve como diagnóstico, mas a sua principal função é o tratamento terapêutico minimamente invasivo com as angioembolizações, as trombolectomias ou a colocação de stent, enfim. A identificação de lesão, o melhor diagnóstico para as lesões vasculares. Então, é um dispositivo que alavancou a terapia não operatória, eu acho que em todos os segmentos para a maioria das vísceras sólidas, fígado, baço, o rim não é diferente. Então, mas tem uma dificuldade que é a disponibilidade do método, principalmente na nossa realidade, que é no SUS. Poucos locais fazem, tem um alto custo e, no nosso caso, lá no centro de trauma, a gente não tem disponível com facilidade. A gente tem como também um método de diagnóstico que vale a pena salientar a pielografia venosa, que também, em alguns casos, é chamada de urografia excretora. Ela, até
o início da década de 80, final da década de 80, início da década de 90, ela era o exame de eleição para o diagnóstico das lesões suspeitas do trato urinário, quer seja ela do rim, ureter ou bexiga, e quando do trato urinário baixo associada à pelografia retrógrada, mas ela perdeu o espaço com o advento da tomografia e com o avanço, a melhoria dos equipamentos e das técnicas tomográficas. Hoje ela tem uma restrição ao uso, à realização, para aqueles ambientes hospitalares, aqueles hospitais ou aquelas pequenas localidades onde a tomografia não está disponível. O paciente apresenta uma forte suspeição, quer seja por uma hematúria persistente ou um trauma lombar, ou um trauma penetrante lombar, que há suspeita de lesão renal, e não tem disponibilidade da tomografia e não há possibilidade da remoção desse paciente até um centro onde a tomografia esteja disponível para realização. Então, você pode abrir mão da urografia excretora para definição da sua conduta. E, principalmente, quando você for avaliar, saber se o rim contralateral é funcionante, porque a tomografia tem essa característica também da gente saber se o rim contralateral é funcionante ou se esse indivíduo tem rim único, se ele tem agenesia renal, e isso vai implicar diretamente na sua escolha de tratamento. Mas ele tem as suas limitações, como tem a tomografia. Ele depende da estabilidade hemodinâmica do paciente, tem que se saber a história prévia desse paciente, se esse paciente tem ou não alergia a iodo, e é um exame que nem todo técnico de raio-x está familiarizado a realizar o exame, apesar de ser uma técnica relativamente fácil para ser realizada. É feita através da injeção de 2 ml de contraste por quilo de peso, e após 10 a 15 minutos você faz um raio-x panorâmico do abdômen e você tem essa imagem aqui. No caso, não era uma lesão renal, era uma lesão do ureter baixo, mas fica só como amostra para exemplificar a técnica. A gente tem ainda outros métodos de diagnóstico, como a ressonância nuclear magnética, que a gente pode abrir mão, inclusive na fase de estadiamento da lesão renal, de estadiamento do doente, principalmente naqueles doentes que têm alergia a contraste iodado, você pode abrir mão da ressonância nuclear magnética. Outros exames, como, por exemplo, a cintilografia renal, são exames para a fase tardia, já depois do paciente estabilizado, para avaliar o dano, avaliar a sequela do tratamento instituído. Então, em relação aos métodos diagnósticos, são basicamente esses. Já em tratamento, da mesma forma que evoluiu o atendimento lá pré-hospitalar, o atendimento da TLS, o tratamento também ele evoluiu. A maior prioridade do tratamento do trauma como um todo, e não é diferente para o trauma renal, e a gente observa, é o controle do sangramento. Se isso não for feito no seu devido tempo, a chance de mortalidade desse paciente ela se eleva muito. Associado a isso, que é uma preocupação para todo trauma, a gente tem a preservação de néfrons, já que a sobrevida dos pacientes e a idade ela avançou muito, a expectativa de vida, perdão, ela avançou bastante. A gente sabe que quanto mais velho, menos néfrons a gente vai ter de forma espontânea. Se a gente puder poupar como opção de um tratamento de trauma renal, esse paciente ele vai se beneficiar lá na frente. A sistematização do atendimento, o diagnóstico, a classificação adequada, a classificação precisa da lesão, ela vai nortear a nossa conduta terapêutica, a nossa escolha terapêutica, que pode ser um tratamento operatório, um tratamento não operatório ou um tratamento associado à cirurgia, a procedimentos minimamente invasivos. A escolha da terapia, ela tem alguns critérios que são inerentes à lesão, alguns critérios que são inerentes à estabilidade do paciente, mas os recursos institucionais
e, principalmente, os recursos humanos, a equipe multidisciplinar de suporte, de terapia intensiva, na assistência de ressuscitação adequada para esse doente, se você tem acesso a um banco de sangue adequado ou não, se o sangue é disponível ou não, isso vai nortear para a sua opção de tratamento. Não dá para optar por um tratamento não operatório no hospital onde a rotina ou o segmento dos pacientes ele não segue uma regra rígida e não vai ter gente com a mesma expertise do cirurgião que optou pelo tratamento não operatório para dar seguimento a esse paciente. Então, os recursos institucionais, e isso inclui recursos humanos, ele tem papel relevante na escolha do tratamento. A hora que você escolhe o tratamento operatório, você vai definir se é uma cirurgia convencional, se esse paciente está instável, se ele já tem indicação de operação de cirurgia, de laparotomia por lesão de outro órgão, ou se você vai optar por uma cirurgia minimamente invasiva. Ele tem só uma lesão pequena da pelve, um extravasamento pequeno da pelve renal, que você pode tratar com catéter duplo J. Ele tem uma laceração do parênquima, que teve um blush inicial, que você pode tentar aguardar 24 horas, 12, 24 horas com monitorização numa unidade de terapia intensiva, ou, como é o nosso caso lá, a nossa unidade de terapia intensiva é a nossa RPA, e nosso intensivista é o anestesista que cuida desse paciente juntamente com o cirurgião geral. Então, isso tudo é fator relevante e você tem que adaptar a sua realidade para a escolha do seu tratamento. E saber em qual momento você vai mudar a sua escolha de terapia, de uma terapia não operatória para a necessidade de uma terapia minimamente invasiva ou até mesmo para partir para a laparotomia. A gente, eu posso falar, a gente tem no serviço lá um grupo bem heterogêneo com relação às especialidades e a gente tem 6 ou 7 urologistas no nosso serviço. E lá na nossa formação urológica, a gente observa que a preservação renal, a preservação de néfrons, é uma preocupação constante do urologista. Já na cirurgia do trauma, dentre os cirurgiões, essa visão da preservação de néfrons ela não é tão clara, até porque a intenção na cirurgia é preservar mais a vida. Então, a gente tem esse contrassenso entre a tendência do cirurgião do trauma, que é realizar mais nefrectomia para a estabilização do paciente como um todo, e tem a visão do urologista, que é fazer a cirurgia com preservação renal, pensando lá no futuro. A gente precisa achar um meio termo para que as duas coisas funcionem bem. E, para isso, é capacitação. A única forma que tem é a capacitação do cirurgião do trauma em fazer cirurgia de preservação renal. Nefrectomia parcial, nefrorrafia, como já se faz para o tratamento do baço. Hoje, a esplenorrafia é uma realidade em muitos pacientes que, anos atrás, perderiam seu baço no tratamento cirúrgico. Esse algoritmo aqui, bem confuso, e peço desculpas por estar em inglês, ele mostra para a gente o que acontece mais ou menos num serviço onde todos os recursos estão disponíveis. Recursos como a angioembolização, recursos como uma sala cirúrgica híbrida, que é aquela sala cirúrgica onde você pode fazer um procedimento minimamente invasivo, uma sala de hemodinâmica, mas que, se o paciente descompensar, naquele mesmo momento, você pode converter aquele procedimento minimamente invasivo para um procedimento cirúrgico convencional. Então, basicamente, aqui a gente tem a conduta é traçada através da estabilidade hemodinâmica. Se esse paciente ele é instável e não lhe permite a classificação da doença e tem uma lesão severa, uma lesão aqui é uma outra classificação, perdão, vou só retroceder um pouquinho.
hoje a Sociedade de Urologia a Associação Mundial da Cirurgia do Trauma, elas tendem a encontrar ou a propor subclassificações para o trauma renal. Essas subclassificações, todas elas levam em consideração a classificação dada pela Associação Americana da Cirurgia do Trauma, que é aquela classificação que eu mostrei na tabela, que vai de 1 a 5, e eles propõem a avaliação da gravidade da lesão e do fator prospectivo para esse paciente ser submetido à laparotomia. Então, em alguns autores, eles propõem 2 classificações, que são lesões menores, que são as classificações 1, 2 e 3 da AST, e nas lesões maiores, que são a classificação 4 e 5 da AST. Nessa modalidade, que é o que a Sociedade Brasileira de Urologia, no seu último capítulo de livro, que foi publicado, se não me engano, em 2018, agora me falha a memória, e que a gente tem o prazer de ter a doutora Rebeca como coautora desse capítulo, eles preconizam a divisão em 2 lesões, lesões menores, lesões maiores. E associam que as lesões maiores têm aproximadamente 65% de chances de nefrectomia. Já a Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência, eles dividem a classificação da AST em 3 graus. Grau leve, moderado e severo. Onde o grau severo, a chance de complicação tardia, mesmo quando você tem sucesso na angioembolização ou na cirurgia minimamente invasiva, ela é alta. Ou nesses pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica, de fazer o tratamento cirúrgico e a nefrectomia ou a cirurgia de poupadora de néfrons. Então, essa classificação, mas isso não é ainda aceito mundialmente, isso não é todo serviço não é toda instituição que adota essa classificação. O que é aceito mundialmente é a classificação inicial, que eu coloquei a tabela lá atrás. Então, aqui a gente, não vou me ater muito a isso aqui, porque essa conduta aqui, ela tem diversas nuances, principalmente a angioembolização, que é um fator importante para o tratamento não operatório. A presença disso no serviço lhe dá a oportunidade de tratar doentes com lesões severas, lesões grau 4 e 5, que na maioria dos serviços eles são submetidos a procedimento cirúrgico, de tratar esses pacientes com tratamento não operatório e com resultados muito bons. O João 23, mais uma vez citando o João 23, eles, no primeiro ensaio que eles fizeram, que foi com mais ou menos uns 180 pacientes entre 2004 e 2011, nesses pacientes que tiveram lesão severa, ainda não tinha disponível a angioembolização. Eles tiveram uma taxa de nefrectomia nestes pacientes, lesão 4 e 5, em torno de 50%. A partir de 2011, eles passaram a ter disponível a angioembolização. E a taxa de nefrectomia deles baixou para menos de 20%. Então, isso corrobora que a disponibilidade desse método de tratamento, diagnóstico e tratamento, ela melhora em muito a qualidade e principalmente o prognóstico desse paciente. Tá? Então, alguns fatores que são relevantes para a indicação cirúrgica imediata desse paciente. A instabilidade hemodinâmica, ela como a gente viu ali naquele algoritmo, ela é o que vai nos nortear. Pacientes com instabilidade hemodinâmica, desde que descartado qualquer outra causa de instabilidade, como obstrução de via aérea, um pneumotórax hipertensivo, um tamponamento cardíaco, trauma raquimedular, um TCE grave, desde que se descarte outra causa. E essa instabilidade se suspeita que é em decorrência da lesão renal, e esse paciente não tem uma resposta adequada à ressuscitação inicial ao trauma, quer seja ela com cristalóide ou necessita de uma transfusão maciça,
acima de 4 concentrados de hemácia, esse paciente é um candidato, é um sério candidato à laparotomia e intervenção cirúrgica nesse rim. O tipo de trauma, ele tem uma relevância significativa na sua conduta. Os traumas contusos, geralmente, eles têm uma resposta melhor, apesar de também ser traumas de grande energia, mas eles têm resposta melhor ao tratamento não operatório do que nos traumas penetrantes. O trauma penetrante, principalmente o por arma de fogo, ele tem uma energia cinética muito grande e, às vezes, ele vem, na maioria das vezes, ele vem associado a lesões de outros órgãos. A gente, lá no nosso serviço, a gente teve recentemente 2 casos, um de lesão de reto peritônio que no exame inicial não violou a cavidade peritoneal ou ficou restrita ao órgão e dias depois se observou lesão térmica, que é uma complicação quando se opta pelo tratamento conservador nas lesões por arma de fogo. É uma situação que a gente tem que ficar muito atento. São as lesões térmicas tardias em órgãos adjacentes. A necessidade transfusional, como eu já havia falado. Um fator relevante é a classificação da lesão. As lesões grau 4 e principalmente a grau 5, onde esse hematoma tende a ser pulsátil, porque a lesão é do pedículo vascular, são dos vasos principais, e o sangramento é de vulto. Então, esses pacientes eles têm uma tendência maior à cirurgia. A presença de lesões associadas em outros órgãos abdominais e que vão necessitar de cirurgia prévia, então, já é um indicativo cirúrgico. Os recursos institucionais, como eu já havia dito, a gente tem que levar em consideração esses recursos, disponibilidade de CTI para acompanhamento do doente no pós-operatório, banco de sangue e, principalmente, a expertise do cirurgião em abordar uma lesão dessa forma, um controle do pedículo ou até mesmo uma nefrorrafia ou uma nefrectomia parcial. A literatura urológica clássica e as diretrizes recentes da SBU, elas mostram para a gente, elas dão para a gente 2 caminhos, 2 escolhas, 2 formas de indicação para o tratamento cirúrgico, mas isso não é uma coisa engessada, não é uma coisa que seja obrigatória. Então, as indicações absolutas, que são recomendações, mas não são regras, risco iminente à vida, que está relacionado a trauma múltiplo, lesão vascular com instabilidade hemodinâmica, e os hematomas que são pulsáteis, hematomas ao exame físico, grandes, volumosos, palpáveis e pulsáteis. Esses pacientes têm recomendação para a exploração cirúrgica imediata. As indicações relativas já são mais flexíveis ainda e elas são representadas por lesão de alto grau, quer seja ela grau 4 ou grau 5, lembrando que a lesão grau 4 nem sempre ela vem associada a hematoma em expansão, pode ser só rotura ou laceração do sistema excretor. O extravasamento de contraste, com laceração parcial ou avulsão total da junção ureteropiérica ou laceração da pelve renal. Parênquima desvitalizado é uma indicação relativa, aquele rim que você observa como é aquele da imagem da tomografia do estadiamento, áreas focais de perfusão, com ausência de perfusão em outras áreas, que a gente às vezes nem consegue identificar onde elas estão. Pacientes que foram estadiados de forma incompleta, quer seja porque não há disponibilidade do exame tomográfico, quer seja porque o paciente não é alérgico a iodo, quer seja porque o paciente é alérgico a iodo e o exame não pode ser completo. Esses pacientes eles têm indicação relativa de tratamento cirúrgico. Lesões de vísceras associadas,
E aí tem que se ponderar. Às vezes você pode ter uma lesão de fígado associada a um trauma de rim e que, mesmo sendo uma lesão alta, o paciente está estável, você pode ser uma lesão grave, uma lesão grau 4 ou 5, você pode optar por um tratamento conservador desde que você tenha aquele suporte todo. Ou nas falhas após intervenções cirúrgicas minimamente invasivas. Uma embolização que voltou a sangrar, um duplo J que você botou e formou um urinoma, formou uma fístula, um hematoma subcapsular que rompeu e fez um hematoma maior. Então, isso são indicações relativas para o tratamento cirúrgico. No trauma penetrante, vou repetir o que eu falei um pouco lá atrás, eles tendem a ser de um grau mais elevado, com maior lesão. Geralmente, os traumas, quando acometem o parênquima renal, estão associados à lesão grau 4 ou grau 5, associada a outro órgão, e tem um maior índice de nefrectomias, porque, diferente de você fazer uma nefrectomia parcial eletiva, onde a incisão ela é linear, ela é retilínea, e você consegue, com grande facilidade, rafiar aquele parênquima, ele não está friável. Nas lesões por arma de fogo, aquele parênquima, além de estar fraturado, ele está friável e está embebido numa quantidade maior de sangue e torna, às vezes, a rafia muito mais difícil. Então, por isso que nas lesões penetrantes, em particular nas lesões de arma de fogo, a gente só opta por TNO nos casos muito selecionados e que a gente tem a possibilidade de um acompanhamento de perto desses pacientes. Nas lesões penetrantes por arma branca, elas não têm uma tendência destrutiva do parênquima tão grande, mas elas têm uma tendência maior às complicações tanto recentes, as complicações precoces, quanto as complicações tardias, principalmente as fístulas arteriovenosas e os aneurismas. Então, tem que se levar em consideração essa conduta, esses dados na hora de se optar pelo tratamento das lesões penetrantes. Então, mas a gente tem algumas perguntas a se fazer. E se você não pôde estadiar o doente e ele precisou operar por uma lesão, um PAF que deu entrada na pelve, ele entrou na fossa ilíaca. E quando você faz a laparotomia exploradora, você se depara com uma lesão possivelmente renal. Então, eu dividi aqui em duas situações. Quando a gente vai explorar uma lesão no decorrer de uma laparotomia. Então, são duas formas. Se você pôde estadiar antes da realização da laparotomia, esse paciente, através de uma tomografia com contraste venoso, você deve explorar esse paciente quando você tem um hematoma retroperitoneal em expansão, quando você tem confirmação de lesão vascular do rim, principalmente das lesões da artéria e veia renal principal, do tronco vascular, quando você tem um grande extravasamento de contraste pelo sistema coletor, mas essa exploração do contraste na cirurgia, exploração de contraste, perdão, essa exploração do sistema excretor, ela só deve acontecer se esse paciente estiver estável. Nos pacientes instáveis, que você tem a possibilidade de você optar, inclusive, pela cirurgia de controle de dano, esse sistema coletor, esse rim não deve ser abordado por conta do extravasamento do sistema coletor. Em grandes áreas de tecido desvitalizado, porque isso tem grande chance de ressangramento. Nas lesões penetrantes por alto grau, desde que o paciente esteja instável, e isso se faz pela incidência, pela grande incidência de complicações tardias, que a gente vai ver mais para frente quais são elas, e na suspeita da lesão ureteral. Nem na lesão da pelve renal, nem na lesão da avulsão, se o paciente não estiver instável, você não opera, porque essas lesões elas são passíveis de tratamento endourológico, principalmente com o catéter duplo J. E quando você não pôde estadiar o doente antes e você submeteu esse doente a uma laparotomia exploradora e acha no transoperatório
Um hematoma pulsátil ou expansão no reto peritônio, você deve abordar. Se tiver lesão transfixante do reto peritônio, o tiro entrou pela pelve, transfixou o reto peritônio e você tem um grande hematoma. Esses pacientes, as diretrizes indicam que você deve abordar essa loja. E nas lesões com potencial complicações tardias em pacientes estáveis, que são as mesmas das lesões classificadas previamente. Tá? Perdão. E o tratamento não operatório? O TNO ele surgiu no início da década de 80, na cirurgia pediátrica, observando pacientes com trauma renal. Foi justamente na área da urologia pediátrica em que surgiu o TNO. Durante toda a década de 80, as técnicas para a realização e os critérios de escolha dessas crianças eles foram melhorando e encorajaram os cirurgiões adultos a reportar essa experiência dos cirurgiões pediátricos para o trauma renal inicialmente e depois se estendeu para as lesões maciças intraabdominais. Desde o início da adoção do tratamento não operatório, a condição sine qua non para que se faça essa opção é a estabilidade hemodinâmica. O paciente que não está instável ou que você faz a ressuscitação inicial e logo em seguida ele apresenta critérios de instabilização, esse paciente definitivamente ele não é elegível para o tratamento não operatório. Você pode até combinar uma técnica minimamente invasiva, por exemplo, uma embolização, para tentar estabilizar esse doente, dar seguimento no tratamento não operatório, mas se você não tiver disponível essa técnica, o tratamento cirúrgico se faz necessário. Para a realização do tratamento não operatório, a classificação precisa da lesão, ela precisa ser realizada. Pacientes que têm classificação incompleta ou que a definição da lesão não ficou clara, o risco não quer dizer que ele não deva ser realizado, mas o risco da falha desse tratamento ele é muito aumentado. Para você adotar esse tratamento, você tem que ter disponibilidade de banco de sangue, disponibilidade de tomografia para eventuais complicações, e as complicações vão desde febre, prostração, dor lombar, hipotensão, choque. Você tem que ter disponibilidade imediata do centro cirúrgico para que esse paciente seja submetido a um tratamento cirúrgico em caso de instabilidade hemodinâmica. Ele deve ser mantido em acompanhamento, em monitorização contínua, quer seja lá para a gente, nas primeiras horas, na primeira 24 horas, normalmente a gente mantém na nossa RPA, a gente tem para os que não, a gente tem aquela nossa dinâmica que é muito peculiar do nosso serviço, a tomografia junto com a sala de estabilização e o centro cirúrgico numa proximidade muito grande. Então, isso para a gente é um fator facilitador. Mesmo a gente não tendo a hemodinâmica, a gente consegue fazer tratamento conservador de lesões graves e com um sucesso muito bom. E o paciente não pode ter outras lesões cirúrgicas associadas. A gente tem uma preocupação, e aí a gente, puxando a sardinha para o nosso lado lá, a gente tem uma preocupação no centro de trauma, principalmente no debate que a gente fez de TNO hepático e esplênico, de não adotar essa conduta do tratamento não operatório para os pacientes que têm rebaixamento de nível de consciência. Essa orientação eu não vi para trauma renal em nenhum dos artigos, em nenhum dos guidelines. A única coisa que eles falam que é mais difícil a avaliação, mas não falam que é contraindicado o tratamento não operatório para esses pacientes. Todos os artigos que eu li, eles falam praticamente que é mandatório a realização do tratamento não operatório para as lesões grau 1 e 2 e para as lesões grau 3 que não haja no estadiamento inicial sangramento ativo do parênquima. Então, lesão grau 1 e 2 obrigatória, praticamente obrigatório, e a lesão grau 3 sem um sangramento ativo, ela também deve ser
iniciado com tratamento no operatório, mas seguindo essas diretrizes aqui. Tá? O paciente está estável, não ter lesão associada a outro órgão, e esse tratamento, quando associado às técnicas minimamente invasivas, aumenta muito a taxa de sucesso. Com a melhoria dos métodos que a gente tem nos últimos anos, muitos serviços e muitos trabalhos, não com um N muito grande, mas trabalhos expressivos, inclusive trabalhos do Hospital João 23, que é a nossa referência em trauma hoje no Brasil, eles mostram que é factível o tratamento não operatório das lesões graves, das lesões 4, grau 4 e grau 5, e seguindo esses critérios. Mas é necessário ficar atento, e muito atento, observando o paciente de perto, para as complicações precoces e tardias que a gente vai ver ali mais para frente. Tá? Pacientes com indicação para TNO, que eu acabei de falar lá atrás, são todos os pacientes com índice menor do que 3, hemodinamicamente estáveis ou estabilizados, que não descompensaram após a ressuscitação. As lesões grau 4 e 5, sem comprometimento vascular, somente lesão de parênquima, mesmo aqueles rins que são completamente destruídos, são completamente fraturados, é factível o tratamento não operatório, e isso a gente vê com muita clareza do tratamento não operatório das crianças. Aqueles rins completamente fraturados, eles se recuperam, talvez não recuperem a unidade funcional, a filtração, mas o parênquima que fica, ele dá ainda um aporte filtrante para esse rim. E aí vem as controvérsias. O extravasamento isolado de contraste do sistema urinário, sem outras causas cirúrgicas, ele pode ser tratado de forma não operatória. Mas quem indica o tratamento cirúrgico também não está errado. Tá? Então, isso ainda é controverso. Lá no início, quando eu falei da anatomia renal, eu disse que o fórnix, que é a junção uretero-piélica, e os vasos sanguíneos, eram o maior calcanhar, aqueles vasos sanguíneos principais, era o maior calcanhar de Aquiles para a definição do tratamento não operatório. Então, isso aqui se mostra. A gente teve um caso recente e nenhuma das duas condutas está 100% certa nem 100% errada. A gente pode indicar o tratamento cirúrgico nos casos de extravasamento isolado, mas também pode optar pelo tratamento não cirúrgico com técnica minimamente invasiva. Então, as duas coisas, elas não estão erradas e são factíveis de serem realizadas. E casos relacionados, como já tinha dito antes, de lesões penetrantes. Uma dúvida que sempre aparece nos nossos pacientes com TNO. Quando repetir a tomografia nos pacientes com TNO renal? Então, nas lesões de alto grau, que são as lesões 4 e 5, ou lesão moderada, que é aquela lesão que eu descrevi, uma lesão grau 3, que é um hematoma contido na gerota, com uma profundidade inferior até 3 centímetros, mas que tem um sangramento do parênquima. Esses pacientes necessitam repetir a tomografia com contraste venoso em 2 a 4 dias. Isso é para prevenção das complicações precoces, que são a presença do urinoma, o ressangramento, a expansão do hematoma, perdão, e as fístulas urinárias. E você deve repetir a tomografia em pacientes com qualquer grau de lesão, mesmo nos pacientes com grau 1, que é só aquele hematoma subcapsular. A tomografia pode ser repetida a qualquer tempo, no primeiro dia, no segundo dia, no quinto, no 10º dia, desde que haja evidências de deteriorização clínica desse paciente. Febre, dor abdominal refratária, hipotensão, choque. Lembrando que eu falei lá no início, que o trauma renal, quando ele acontece, ele está associado a mecanismo de alta energia. Então, às vezes, a dor ou essa alteração, ela pode ser uma alteração do próprio rim, uma complicação da lesão renal, mas ela pode ser uma complicação de uma lesão em outro órgão que, num primeiro momento, ele não foi devidamente visualizado. Então, qualquer grau de lesão, se o tratamento é específico para o rim,
em qualquer momento, desde que haja complicações. Então, as complicações do tratamento não operatório são divididas em dois grupos. As complicações precoces, que é o ressangramento, a infecção, que pode estar associada principalmente nas lesões, quando se comunica o trato urinário com o hematoma, abscesso perinefrético, a sepse, as fístulas urinárias, principalmente nas lesões que passam despercebidas, ou que naquele primeiro momento o paciente estava hipotenso, a filtração renal não foi tão intensa, e quando se restabelece o débito cardíaco adequado, esse extravasamento ele se mantém de tal monta que pode ser ou percebido ou aumenta formando fístula e urinoma. E nas complicações tardias, nós temos também o sangramento, que pode ser a ruptura do hematoma subcapsular, a ruptura de um pseudaneurisma, a hidronefrose, quando há uma hipercicatrização, ou obstrução por coágulo, a formação de cálculo, a pielonefrite crônica, quando passa despercebido uma infecção aguda, fístula arteriovenosa, repeti a hidronefrose ali no vidro, e o pseudoaneurisma. E é isso aí. A gente chega ao fim e vamos abrir para o debate aí. Agradeço pela oportunidade. Deixa eu ver como é que eu saio disso aqui agora. Valeu, Rafael. Foi muito boa a apresentação. Bem ampla. Parabéns, Léo. Obrigado. Se manifestar. Boa, Rafael. Só demorou 1h30 porque você fala pouco, né? Hã? Deu 1h30, cara. Putz, desculpa. Passou rápido, eu nem vi, cara. É bom, né? Você fala bem, você sabe tudo que está falando, então tá ótimo. Não sei tudo não, Paulo. Não sei tudo não. Pô. Falou bem, foi bom. Foi bem legal. Como é que eu faço? Se eu entrar, está com o som aberto. Fica na câmera, né? Clica, né? Fala, Gabriel. O que você tem a acrescentar aí? Oi. Eu? Queremos a opinião de urologistas. Vamos lá. Bom, foi essa falou aí nesse 1h30. Acho Vou mudar aqui, que porque minha internet está um pouco instável aqui. acho que uma coisa que eu acrescentaria é realmente durante a laparotomia, se a gente tem um hematoma no reto peritônio, na topografia ali do rim, mas não é um hematoma pulsátil, o paciente está mantendo estabilidade hemodinâmica, nem sempre a gente tem a necessidade de explorar, mas seguindo aqueles critérios que o Lessa falou, se é um hematoma pulsátil, se é um hematoma que está crescendo, e você for explorar, eu acho que às vezes a gente vai afoito e mexendo no hematoma, às vezes você pode causar um sangramento volumoso ali de repente. Então acho que é importante você ter esse controle do pedículo antes de explorar, antes de abrir a gerota nesses hematomas que você for explorar. Bom, acho que o principal é isso, a estabilidade hemodinâmica, tanto a sociedade europeia quanto a sociedade americana, eles são idênticos nessa parte do guideline. A única coisa que troca aí a americana, eles consideram muito a embolização nos centros que tem isso disponível, não é a nossa realidade. Então, paciente com instabilidade hemodinâmica, geralmente a gente vai acabar em cirurgia. E que cirurgia também nem sempre significa nefrectomia, né? A gente pode, muitas vezes, poupar o rim, fazer só uma rafia renal, enfim. E existem trabalhos que comparam o tratamento não operatório e o tratamento cirúrgico. A tendência atualmente é
tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é ser mais conservador. Então, cada vez menos eles têm feito tratamento cirúrgico, inclusive até para grau 5. Então, assim, os trabalhos que comparam tratamento cirúrgico e tratamento não operatório são trabalhos que têm muitos vieses. É difícil a gente comparar um com o outro, porque são trabalhos retrospectivos e a gente vai acabar vendo que na maioria dos pacientes que foram à cirurgia eram pacientes mais graves. Então, esses resultados, a gente vê que a mortalidade é maior em paciente que foi para a cirurgia, mas em compensação, com certeza eram pacientes mais graves, provavelmente com instabilidade hemodinâmica. Então, esses são trabalhos que tem uma série de viés aí de interpretação. Mas tem trabalho que compara com estabilidade hemodinâmica com trauma grau 5, se seria melhor operar ou não operar. E esse trabalho foi favorável em alguns aspectos para o tratamento não operatório, principalmente em relação à complicação e a tempo de internação hospitalar, por incrível que pareça. Mas eu, sinceramente, eu não me sinto ainda muito confortável em fazer tratamento não operatório para trauma renal grau 5. Eu acho que eu durmo melhor. Esse tratamento, eu li esse trabalho aí que você falou, mas obrigatoriamente as técnicas minimamente invasivas elas têm que estar disponíveis. Se não tiver, sim. Então, assim, por isso que eu não me ative muito em falar disso, porque a gente não é nossa realidade. Quando o Rosati pôs, ele propôs para a gente poder fazer um debate, já que a gente tem um grupo tão forte de urologistas aí no centro de trauma, nosso grupo é muito bom e tem uma quantidade muito grande, para que a gente pudesse definir, para quem não é urologista, pelo menos um protocolo a se seguir para a melhoria desses pacientes. Então, Perfeito. Eu ia falar da técnica cirúrgica, mas todos aí, a gente não tem um cirurgião aí que não seja casca grossa. Eu acho que o nosso grupo é extremamente coeso, extremamente bem treinado e, assim, chega um determinado momento que a gente dá aula de cirurgia para cirurgião, isso é muito ruim, né? Isso é mais complicado. Então, só corroborando essa questão que você falou aí do início do acesso ao pedículo, tem um trabalho do Macaniche, ele é de, se não me engano, de 81 ou 82, eu não me recordo da data agora, que ele propõe um acesso por via transmesocólica, lateral aos vasos mesentéricos, para controle do pedículo, tanto vascular quanto tanto arterial quanto venoso. Segundo a técnica dele, por esse acesso seria bem mais fácil o controle vascular. Mas existe um outro trabalho que me foge o nome do autor, cara, eu sou ruim de nome, que foi mais recente, que ele fala que o clampeamento em bloco do pedículo houve piora, não foi pior do que esse acesso do Macaniche. Então, assim, se você não conseguir isolar individualmente, você clampeia em bloco e faz a rafia ou reparo. A única recomendação, e aí isso é importante, é que você não deve, como acontece nas outras lesões vasculares, clampear o pedículo, soltar o pedículo e clampear de novo, porque aí o trauma da reperfusão ele é muito maior. Mas eu não quis me ater muito à técnica cirúrgica, porque eu acho que sem falar disso já se estendeu muito, já deu 1h30, imagina falando. Mas os seus comentários são extremamente pertinentes, é o que a gente vê na literatura mesmo. A tendência ao tratamento não operatório de todas as lesões, mas das mais severas, é mandatório que se tenha os recursos minimamente invasivos, principalmente a angiografia com a angioembolização, para que tenha um sucesso maior desses pacientes. Perfeito. Cara, mais nada a acrescentar, não. Acho que foi bem completo. Parabéns, Léo. Obrigado. Não tem nem o que acrescentar aí, mais. Tava o negócio dando tilt aqui em casa e cabeça em 2 lugares. Homem só tem só tem 2 neurônios, cara. Se passou de 2, dá ruim. Léo? Eu sou anestesista do trauma, Renato. Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo? Ah, tá ouvindo bem. Ah, tá. Não, é só fazer uma... Primeiro, te dar os parabéns, foi muito bom, cara. Muito elucidativo. E fazer uma pergunta. De um rim, né, um rim traumatizado, dentro desse conceito de TNO, que já tem uma lesão por si só do trauma, que sempre tem um grau de hipoperfusão no período crítico do trauma, e que se opta pelo TNO e desenvolve infecção. Como é que fica dentro desse critério e com essa filosofia de poupar néfrons, esse conceito, assim, em termos de infecção e dentro desse cenário? Quando a gente tem, aí quem, depois os urologistas puderem complementar. Então, quando a gente tem a infecção, a gente tem que se basear em duas situações. Se essa infecção é do parênquima renal, se essa infecção é dentro do sistema coletor, ou se essa infecção é fora do rim, uma infecção perinefrética. Porque isso muda drasticamente a nossa escolha de tratamento. Se você tem uma pielonefrite, por exemplo, obstrutiva, você teve uma lesão, esse paciente tinha um cálculo renal, aquele cálculo se mobilizou, obstruiu e está fazendo uma pielonefrite. Você vai tratar uma desobstrução do trato urinário. Vai drenar e antibiótico terapia. Se você tem uma lesão, uma pielonefrite não obstrutiva, você não tem muito o que fazer. É antibiótico terapia e tratamento clínico de suporte. Mas se você tem, por exemplo, uma infecção perirenal com um abscesso perinefrético, você pode tratar através de um procedimento combinado. Se houver extravasamento fístula urinária, você coloca um duplo J, mantém o paciente com sonda e faz uma drenagem percutânea. Se o paciente não tiver fístula, só a drenagem percutânea e antibiótico terapia. Então, assim, é muito peculiar qual a conduta que você vai tomar, porque você tem que ver caso a caso. Mas, basicamente, você preocupa com essas três. Se a infecção é só do parênquima, se ela é infecção dentro do sistema coletor, se ela é perirenal. E, a partir daí, você escolhe a melhor combinação de tratamento para esse paciente. Perfeito. E a recomendação é sempre fazer antibiótico para paciente com trauma renal, que se for fazer não operatório, você fazer um antibiótico. 100%. Eu li, eu ia colocar isso, acabei tirando no último slide lá da recomendação. Obrigado, Gabriel. Valeu. Melhor antibiótico terapia para esse tipo para se manter essa conduta? Quinolona, ciprofloxacina. Acho que as quinolonas estão as mais indicadas. Aí você tem que ver se aquilo que eu falei lá várias vezes, né? Normalmente tem lesão associada. E aí você vai definir de acordo com o padrão geral. Se for lesão isolada do rim, a quinolona é mais do que o suficiente. Se for lesão associada, aí você tem que ver se não tem que acrescentar uma medicação que pegue anaeróbio. Sendo um trauma contuso, geralmente a infecção o paciente faz um urinoma e ele faz um urinoma infectado. Aí é drenar e continuar com antibiótico. Agora, no trauma penetrante, que talvez ampliasse um pouco mais o espectro aí. Mas eu concordo com o Lécio, eu faria quinolona também. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael. No trauma penetrante, se você optar por tratamento não operatório, isso muda para você o esquema de antibiótico ou não? Por quê? Porque é uma lesão com risco potencial de infecção muito maior. Né? Aí você faz um antibiótico largo espectro, muda sim. Aí, uma opção seria ou o Clavulin, que pega bem espectro de pele e tem uma boa disponibilidade no parênquima renal e ele em volta, ou o Rocefin, que também tem uma boa disponibilidade e um espectro aumentado. Mudaria sim. Eu não li nenhuma recomendação de... Mas, geralmente, É isolado. Sempre. Disponibilidade do parênquima renal e ali no tecido perirenal, e que acometa... Perfeito. Era alguma coisa diferente, Gabriel? Não,
Acho que é isso. Lembrar que trauma penetrante também varia muito, né? Nos Estados Unidos, mais de 50% de penetrante é facada, então é uma coisa simples. Aqui a gente pega tiro de fuzil, tiro de revólver, pega umas coisas mais tensas, né? Isso é verdade. É porque é uma ferida contaminada, né? Aquele papo de que a temperatura do projétil entra esterilizando a ferida. Não tem nada disso. Só no Nada. Rambo, só no filme do Rambo. Faz muito mais necrose, né? E muito mais potencial também de contaminação depois. Acho que a usinate é uma boa também, não sei. Usinate é uma boa. Usinate é uma boa também. Pega bem pele, pega bem sistema urinário. Agora só Posso fazer uma pergunta? Só essa questão quando você estava falando do clampeamento renal, se existe alguma preocupação com o tempo de clampeamento, a maneira de clampear, se seria preferível usar, em vez de um clamp, usar um vessel loop, e, já que pensando na ligadura em bloco, um clampeamento temporário em bloco, para causar menos lesão, já que você vai fazer esse clampeamento em bloco, de repente seria melhor um vessel loop com dupla laçada, e se teria preocupação com o tempo de clampeamento, pensando em fazer uma conduta mais conservadora. Se você quer fazer anefrec polar, quanto tempo seria aceitável? Ou você teria que salinizar o rim, fazer algum outro tipo de procedimento para preservação renal? Boa noite, Fred. Então, aí a gente segue as condutas eletivas para o tratamento cirúrgico, né? Se você clampear a frio, congelando o rim, 50 minutos. Se você clampear quente, 20 minutos. É mais ou menos esse o tempo que o rim tolera. Só que esse rim já está sofrido. Então, talvez 20 minutos seja um tempo estendido para esse rim. Ele já deve ter déficit de perfusão. Esse rim ele já deve ter áreas de trombose, porque a lesão, principalmente uma lesão grave que te indica cirurgia, se não for só lesão do sistema coletor, ele tem fiável. Você vai tentar dar um ponto, a agulha onde passa, a agulha é uma navalha. Então, a recomendação é de 20 minutos. Aí vai mais da prática cirúrgica do que da caso necessário. Agora, o fundamento glampeou, só está fugindo o áudio. eu também não estou ouvindo agora. Está escutando? Agora sim. Escutou até que Picotou um pouquinho. Escutou até que parte, Fred? Ficou picotando no meio e final, depois você falou que é 20 minutos e perdi só o final aí. Então, e aí 20 minutos, e assim, a gente sabe que é uma sutura de risco, porque o rim está friável, e se você desclampear, não é recomendável que se clampeie novamente. As lesões por reperfusão, elas são bem acentuadas, e como o rim ele tem uma vascularização terminal, né? A vascularização final do rim é o néfron e o sangue retorna pela arteríola eferente. Então, se você comprometer isso, a unidade funcional do rim ela desapareceu. Então, esse cuidado ele tem que ser muito importante. Então, depende da destreza do cirurgião para fazer isso. Você pode fazer, se você tiver certeza, você pode fazer um reparo parcial da artéria. Você não precisa clampear de imediato e explora o pedículo. Se você conseguir controlar comprimindo o parênquima renal só, você não precisa clampear a artéria lá atrás. Então, você só laça antes de fazer a intervenção, antes de acessar a gerota. Se o sangramento for de vulto, você clampeia. Se não for, você pode tentar segurar com a mão. E em alguns artigos, principalmente da Sociedade Americana de Urologia, se fala da cirurgia de controle de dano para esses rins polifraturados. Você envolve o rim com compressa, você refaz tenta refazer o arcabouço renal com a compressa, que vai servir como a gerota, comprime e tenta, num segundo momento, acessar e ver o que dá para fazer para salvar esse rim.
Então, isso também é descrito como uma terapia que é poupadora de néfron também. Baseado nos trabalhos de nefrectomia parcial, é controverso essa questão do tempo, né? O que se sabe assim que cada minuto de clampeamento importa. Cada minuto de clampeamento você vai causar lesão de reperfusão no rim. Essa questão dos 20 minutos é que foi visto que a partir de 20 minutos, cada minuto a mais causa um dano muito maior. Mas a tentativa é cada vez de menos tempo de clampeamento. Isso baseado em nefrectomia parcial eletiva, né, nessas cirurgias. E com relação a manitol, essas coisas já não é feito mais. Antigamente fazia o manitol para já foi visto que não traz benefício nenhum, não. E quanto à reconstrução, pelo menos os guidelines, quando você tem lesão arterial completa, eles não incentivam muito a reconstrução, a não ser que seja um paciente que tem um rim único, a não ser caso rim único ou paciente... Em caso de alterações prévias, né? Você tem uma dificuldade prévia e você sabe que aquele paciente, dependendo da sua conduta, ele vai sair anéfico, vai sair já em diálise, aí você tenta poupar. Porque são tantos detalhes, essa questão da compressa eu achei bastante interessante, e um viés deles lá é, se o paciente tiver lesão vascular, só lesão vascular segmentar, você pode ligar a lesão, empacotar o rim e depois tentar num segundo momento fazer a restabilização. Mas se ele tiver lesão da artéria renal principal, não tem muito o que fazer. O paciente tem grande chance de instabilizar e você acabar perdendo o paciente. Aí é nefrectomia mesmo. Perfeito. Show de bola. Mais alguém, alguma consideração? Acho que tudo bem abordado, né? Bom, Rafael, parabéns, hein? Assim, uma coisa interessante que a gente fala, e você falou muito, foi da angiembolização. E para a gente ver, né, como assim, apesar da gente estar no centro de trauma, que é um centro de excelência, né, assim, ficar chovendo molhado, mas como isso é importante para o norte-americano, a gente que lê muita literatura norte-americana, eu lembro que alguns anos atrás eu estava vendo algumas palestras e os caras já não discutem muito se tal patologia é cirúrgica ou não cirúrgica, mesmo no tratamento do trauma. Os caras já falam se vão levar para a sala híbrida, que dá para fazer cirurgia ou a hemodinâmica, ou se vão levar para a sala cirúrgica normal ou para a sala totalmente de hemodinâmica. Assim, não é a nossa realidade, mas é uma coisa que a gente tem que lembrar que existe, como o Bruno falou quando eu fiz a parte do fígado, há 2 semanas atrás, lembrar que isso existe e, de repente, quem sabe um dia a gente não possa sonhar com uma dessa para a nossa realidade. Né? Aí, fazendo o advogado do diabo, hoje eu estava conversando com o pessoal no grupo lá dos servidores, dos ex-residentes, aí um colega que é lá de Teresina, o Alisson, mandou um artigo para mim, falando sobre a angioembolização, né? Esse artigo foi uma revisão, um trabalho retrospectivo, uma revisão de quase 4.000 casos de tratamento com angioembolização, com arteriografia e angioembolização em algumas instituições dos Estados Unidos, e eles chegaram à conclusão de que cerca de 40% das angioembolizações eram desnecessárias. O paciente não se beneficiou do tratamento, a indicação foi meramente investigativa e o sangramento, quando comparado a pacientes que não foram submetidos de mesma característica, não submetidos à angioembolização, os pacientes tiveram o mesmo desfecho. Então, assim, existe também aquela supervalorização e superindicação do procedimento. A gente já viu que muitos desses pacientes, fazendo o que a gente faz lá no centro de trauma, tá certo que não é um estudo randomizado, não tem um protocolo tão rígido, e a gente não sabe se eles têm também, né, porque tem muita coisa falsa aí nesses trabalhos,
Mas nunca vi ninguém perder doente em congresso, né? Exatamente, né? Todo mundo... zero recidiva de hernia de hiato, né, o Rosário? 3%. Aí, então, esse estudo retrospectivo, eu acabei não colocando, porque eu não li o trabalho inteiro, porque porra, era grande pra caramba e meu inglês não estava muito legal. E aí, esse trabalho, o cara fala que talvez a embolização ela não tem um papel tão primordial na maioria das lesões e é super indicada. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, que a gente vai ter que fazer o nosso grupo de pacientes, ver o que a gente faz, o que a gente pode fazer. A gente tem lá no Centro de Trauma uma característica que talvez outros centros não tenham e necessitem da angioembolização, que é a dinâmica do nosso Centro de Trauma. Tomografia livre e disponível, cirurgião ao lado do doente o tempo inteiro, um anestesista que, grande maioria deles, tem um bom manejo no atendimento inicial, então estabiliza bem o doente. Isso é fator primordial pelos trabalhos, a estabilização inicial para o sucesso das terapias de tratamento não operatório. E a gente tem um centro cirúrgico disponível ali. Então, talvez a gente tenha um sucesso, mas adotando uma outra linha um outro algoritmo de tratamento. A gente tem que fazer a nossa história lá, a nossa curva. No caso do insucesso, a gente tem uma rapidez muito grande em conseguir abordar esse doente, coisa que em outros lugares você não vai ter. Porque não tem Exatamente. em sala. Exatamente. Muita gente adotar essa conduta conservadora, caso tenha algum problema de insucesso, a gente ainda assim consegue abordar muito rápido esse doente e partir para o tratamento cirúrgico, né? E o rim tem as peculiaridades dele, e a principal peculiaridade do rim para você fazer o tratamento não operatório chama-se gerota. Ela já é um empacotamento natural para esse rim. Ela já é uma estrutura que, na maioria das vezes, ela consegue segurar muito bem até em lesões graves e o paciente ele acaba evoluindo bem. Dá tempo de você ressuscitar, repor esse paciente de forma adequada. E a gerota é a nossa compressa. Então, ele é um órgão ímpar com relação aos demais órgãos, principalmente os intracavitários, que não tem essa estrutura. Então, isso faz da gente mais corajoso para o tratamento não operatório renal. E é o que todos os autores falam. São elegíveis para o TNO todos os pacientes, com exceção daqueles com lesão vascular grave. Então, o nosso estadiamento, a nossa classificação do doente, ela é o principal fator para o sucesso do tratamento não operatório. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. E a outra mensagem é nunca esquecer de olhar o dorso do paciente baleado, para não passar desapercebido lesão atrás, para a suspeita diagnóstica não passar desapercebida. Bem lembrado. A apresentação de alguém, acho que está bem claro tudo, né? Uma boa apresentação, bem interessante a explicação ali. Ótimo, bom. Espero que todos tenham gostado, tenha servido para contribuir pelo menos um pouquinho aí para os que não têm a vivência da urologia, ver a urologia como a gente fazer uma nefrectomia. Paulo, você está aí ainda? Brinquei uma vez com o Paulo lá. Oi, fala, Rafael. Lembra aquela nefrectomia que nós fizemos que eu falei contigo? Você rebate o ureter para o lado e mete o dedo para trás, que para trás não tem nada. Você vai laçar o pedículo de qualquer jeito. Lembra disso, né? Exato. Então, essa é... Pô, você sabe que já foi a segunda vez que eu fiz uma coisa. Você me ensinou uma coisa numa semana, eu fiz em outro hospital tirando onda na outra, né? É isso. Na semana seguinte, eu fiz uma nefrectomia em mais ou menos 5 minutos de um paciente que caiu no 8º andar.
Esse Papa Trabalho, e, porra, foi por sua causa, Rafael. Isso aí é o famoso pulo do gato que não tem no livro, né? Exatamente, a malandragem. Mas trabalhou assim, né? É isso aí. Você lembra um doente que a gente operou que quando abriu, ele tinha o projétil saindo pelo polo superior do rim, ainda dentro do rim? Lembro. Ali deu um pontinho e drenou. Lembra? Enfia a agulhinha para procurar o projétil e faz a abertura em cima. Malandrar, pulo do gato. É isso aí. Isso aí. Muito bem, Rafael. Está ótima a apresentação. Que ótimo. Gente, agradeço a paciência de todos aí até agora. Tem muita gente aí ainda e foi muito bom. A participação dos que participaram e a audiência dos que não participaram. Alô, Rafael. Isso aí. A gente fica por aqui com... Depois a gente vai transformar no protocolo de trauma renal, que é o objetivo dessas aulas, né? A gente criar os nossos protocolos e instituir eles lá no serviço para todo mundo seguir a mesma linha. Né? Apesar que quase em todo plantão tem um urologista, mas essa padronização, acho que o serviço ganha muito com isso, né? Não é assim. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra por aqui. Um abraço. Gente, um grande abraço, boa noite. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Falou, Léo. Valeu, Lessa. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu. Abraço, Léo. Um abraço todo. Abraço. Abraço. Valeu.